Olá, meu nome é Michele Mendonça e esse é o canal A Vez do Direito. E hoje eu vou trazer uma notícia muito importante para você que tem benefícios como BPC Loas, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Hoje eu vou falar sobre o pente fino do INSS. Se você tem interesse nesse tema, fica aqui comigo. Mas antes eu vou pedir que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, curta esse vídeo, ative o sininho para você receber notificações quando tiver vídeo novo e compartilhe para as pessoas que você conhece, para que as pessoas tenham acesso a essas informações também. Para quem não sabe o que é o pente fino do INSS, eu vou te dizer como é que funciona. Ele funciona assim. O INSS convoca milhares de pessoas, várias pessoas que recebem algum desses benefícios que eu te falei, para fazer o quê? Para saber se as pessoas que estão recebendo o benefício na data de hoje, por exemplo, no ano de 2020, se essas pessoas ainda se encontram nas mesmas condições que elas estavam lá na época em que elas foram beneficiadas, em que elas tiveram o seu benefício concedido. E se você for uma dessas pessoas convocadas pelo INSS, o que vai acontecer? O INSS vai marcar uma data para você ser periciado. Você vai passar por um médico, por um perito do INSS. E esse perito vai avaliar e vai dizer se você precisa ou não continuar recebendo esse benefício, se você está apto ou não a retornar ao trabalho. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que existe um grupo de pessoas que estão isentos dessa obrigatoriedade de passarem pelo pente fino do INSS. Essas pessoas não vão precisar ir à perícia médica para comprovarem se estão ou não nas mesmas condições de quando iniciaram a aposentadoria ou começaram a receber a sua pensão. E quem está nesse grupo? São as pessoas com mais de 55 anos. Pessoas com mais de 55 anos que recebem a aposentadoria por invalidez ou são pensionistas. Não basta a pessoa ter 55 anos ou mais e receber a aposentadoria por invalidez. Ela tem que estar recebendo essa aposentadoria há pelo menos 15 anos. Mas existem casos em que a pessoa não está recebendo há 15 anos a aposentadoria. Aí você vai pensar, esse é o meu caso, então eu vou ter que passar pelo pente fino? Calma! Se você, antes de ser aposentado por invalidez, foi beneficiário do auxílio-doença, e somando o período que você recebeu auxílio-doença e o período em que você está recebendo a aposentadoria, essa soma for de 15 anos, você também vai estar dentro do critério e não vai precisar passar pelo pente fino do INSS. Um outro grupo que também está isento do pente fino do INSS são as pessoas maiores de 60 anos, que são aposentados por invalidez ou pensionistas inválidos. Essas pessoas elas estão automaticamente isentas desse pente fino e aí não tem critério de tempo. Seja o tempo que for que você está recebendo, se é 10 anos, se é 1 ano, se são 20 anos, não importa. Um terceiro grupo que também está isento desse pente fino do INSS são as pessoas portadoras do HIV que são aposentadas por invalidez. Quem recebe o auxílio-doença, por exemplo, ela não está dentro desse critério de isenção do pente fino do INSS. E isso tem uma lógica. Essa pessoa ela pode ser convocada a qualquer momento. A pessoa que recebe o benefício de auxílio-doença, ela teve uma doença, ela estava numa condição lá no início do auxílio, mas essas convocações periódicas do INSS é para identificar pessoas que já estão em condições de retornarem ao trabalho. E você que está fora desse grupo de isenção, o que vai acontecer? Você sabe que as agências do INSS elas estão fechadas desde meados de março, não é isso? Mas elas vão retornar agora a partir do dia 3 de agosto. Mas esse retorno é muito devagar, não são para todos os casos. O INSS ele está priorizando o atendimento virtual, o atendimento digital através do site Meu INSS, do aplicativo. Então, não vão ser todos os casos que será necessário a ida ao INSS, é uma agência física do INSS. Essa prioridade que o INSS está dando ao atendimento virtual, ao atendimento digital, ela tem dois fatores. Um é por conta da pandemia, para evitar a contaminação, o isolamento social, para seguir as orientações sanitárias.
Por outro lado, muitos servidores do INSS foram afastados porque pegaram Covid, estão doentes, estão afastados também. E uma outra situação é que vários servidores do INSS também entraram em aposentadoria, então os quadros dos servidores eles foram muito reduzidos. E aí tem um número muito reduzido de profissionais para fazer esse atendimento físico, esse atendimento presencial. E essa questão da diminuição, da redução do número de servidores do INSS acaba afetando todo o serviço, porque pessoas ficam meses esperando, fazem seus requerimentos e não são atendidas. Eu tenho casos de um cliente, por exemplo, que ele fez o requerimento administrativo através do site do meu INSS lá no mês de fevereiro e até o mês passado ele ainda não tinha tido a resolução da sua questão. Então isso tudo vai afetando e é uma bola de neve. As pessoas entram com pedidos de aposentadorias dos seus auxílios e não têm uma resposta no tempo devido. Por que eu entrei nessa questão da redução do número de servidores do INSS? Porque isso afeta não só os pedidos que já foram feitos, os benefícios, os requerimentos dos benefícios já realizados no site do INSS, por exemplo, mas também a colocação em prática do pente fino. Porque se eles não têm um número de profissionais suficiente para atender as demandas que já foram postas anteriormente, agora entrar com mais uma demanda que seria o pente fino, isso tudo vai embolar todos esses serviços e eu não sei como é que o INSS vai dar conta disso tudo. Então eles vão ter que priorizar, ou eles dão conta dos pedidos já realizados, ou eles colocam essa nova demanda em prática, que é o chamamento, que é a convocação de todos os beneficiários que estão dentro desse perfil e precisam passar pela perícia médica. Então é isso. A partir do dia 3 de agosto, o INSS vai retomar suas atividades presenciais e você pode ser convocado para o pente fino do INSS. Mas não só em relação ao pente fino você pode ser convocado. Se você foi uma pessoa que fez o requerimento, por exemplo, do BPC apenas pelo site e ainda não passou pela perícia, você também pode ser convocado para passar por essa perícia, levar os seus documentos e o perito do INSS atestar se você é beneficiário ou não do BPC. Ou qualquer outro benefício que você tenha apenas feito o requerimento pelo site e não tenha passado pela perícia. Então essa é uma realidade que a partir do dia 3 de agosto você pode ou não experimentar. Mas se você for convocado, coloque aqui nos comentários para a gente saber, né, qual foi o tipo de convocação, qual é o benefício que você pleiteou, se é em relação ao início de um benefício ou se é em relação ao pente fino do INSS. Coloca aqui pra gente ficar sabendo, porque a sua situação pode ser a situação que uma outra pessoa esteja passando e aí a gente vai compartilhando informações e um ajuda o outro, ok?